Bem, vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui um conto maravilhoso que eu achei, chamado O Galo de Sócrates. Ele é de Leopoldo Alas. Eu dei uma pesquisada, acho que já está em domínio público, né? E de qualquer forma também a minha intenção não é ganhar nada, absolutamente nada com isso. Apenas trazer essa reflexão que é tão importante, né? Mais importante ainda nos nossos dias atuais, e que eu acho que pode contribuir muito, né, para o nosso pensamento. Bem, vamos lá então, é O Galo de Sócrates, de Leopoldo Alas. Depois de ter cerrado os olhos e a boca de seu mestre, Crito deixou os demais discípulos reunidos em torno do cadáver e saiu da prisão, disposto a cumprir tão brevemente quanto possível a última ordem que lhe fora dada por Sócrates. Talvez por brincadeira, mas que ele cumpriria à risca dada a possibilidade do mestre ter falado a sério. Ao morrer, Sócrates erguera um manto, cobrindo-se para ocultar dos discípulos o triste e vulgar espetáculo da sua agonia, e dissera essas palavras que foram as suas últimas. Crito, devemos um galo a Esculápio. Não se esqueça de pagar essa dívida. E não disse mais nada. Para Crito, o encargo era sagrado. Ele não queria analisar, ele não queria conjecturar sobre se Sócrates estava apenas pilheriando ironicamente, o que era muito provável, ou se tratava de fato do último desejo e da última vontade do mestre. Não respeitara sempre Sócrates. Malgrado as falsas acusações de Ânitos e Meletos, o culto popular, a religião oficial, é bem verdade que atribuía aos mitos, aos quais Crito não dava, é claro, o nome de mitos, um caráter simbólico e filosófico, sublime e idealístico. Todavia, apesar de todas as suas perífrases poéticas e transcendentais, o fato é que respeitava a fé dos gregos, a religião positiva, a religião do Estado. Isso ficara claramente demonstrado num belo trecho de seu último discurso. Crito demonstrando Crito notara que Sócrates, a despeito do seu sistema de perguntas e respostas, esquecia essas vezes dos interlocutores e discursava demoradamente em estilo florido. Pintara as maravilhas do outro mundo com detalhes topográficos que revelavam mais do pensamento tradicional que da severa dialética ou da austera filosofia. Sócrates não dissera que descria de tudo aquilo, mas também não afirmara a realidade do que descrevera com a teimosa convicção de um fanático. Isso não era, porém, de admirar em alguém que, mesmo em relação às próprias ideias, tais como as que expuseram em defesa da imortalidade da alma, admitia, posto de lado a ilusão e o orgulho, a possibilidade metafísica de as coisas serem diferentes do que imaginava. Em suma, Crito julgava não contradizer o sistema ou a conduta do mestre ao procurar um galo para sacrificar, tão breve quanto possível, ao deus da medicina. Como se a providência houvesse se encarregado do assunto, apenas o discípulo se afastara da prisão uma centena de passos quando viu empoleirado no muro de um pequeno pátio um magnífico galo de esplêndida plumagem. Acabara de pular do jardim para o alto do muro e estava na iminência de descer na rua. Era um galo que fugia, um galo que se libertava de alguma infeliz servidão. Crito adivinhou o intento da ave e esperou que pulasse para a rua, quando então a perseguiria até agarrá-la. Metera-se-lhe na cabeça, desde o momento que o homem começa a aceitar ideias e sentimentos religiosos que não lhe parecem racionais, logo começa a acalentar também as mais infantis superstições, de que era aquele galo e somente aquele que Esculápio ou Asclépio queria como sacrifício. Na própria coincidência do encontro, Crito já entrevira a vontade dos deuses. Evidentemente, o galo não era da mesma opinião, pois tão logo viu o homem a persegui-lo, começou a correr, agitando as asas, cacarejando, dando mostras de que estava deveras irritado. O bípede reconhecia imediatamente seu perseguidor. Viram muitas vezes no jardim de seu senhor, discursando interminavelmente sobre amor, eloquência, beleza, etc. Enquanto ele, galo, seduzia uma centena de frangas em 5 minutos sem ajuda de tanta filosofia. Bem, eis aí uma rara espécie de bicho. Pensou o galo consigo mesmo enquanto se preparava para alçar voo, coisa que faria se algum perigo o ameaçasse. Esses sábios a quem detesto insistem em me agarrar contra todas as leis naturais que deviam conhecer e respeitar. Bela coisa seria se depois de ter me livrado da insuportável servidão a que Górgias me submetia, eu caísse logo em seguida nas mãos desse pobre diabo, desse pensador de ideias alheias, tão bem menos divertido do que o seu antigo dono. O galo fugiu, com o filósofo nos seus calcanhares.
Este estava quase a agarrá-lo quando o galo, batendo as asas, meio pulando, meio voando, graças à força que o pânico lhe emprestava, refugiou-se na cabeça de uma estátua, que não era senão outra senão a estátua de Palas Atenas. Oh, galo irreverente! Gritou o filósofo com o fanatismo de um inquisidor. E desculpem meu anacronismo. E silenciando com pseudo-sofismas piedosos os protestos de sua respeitável consciência natural, que lhe dizia: não roube esse galo, pensou comigo. Agora, devido ao sacrilégio que cometeste, mereceis a morte. Sereis devidamente sacrificado. Com o que, pondo-se na ponta dos pés, o filósofo esticou o corpo tanto quanto pôde e deu vários pulos, fazendo ridícula figura. Mas tudo foi em vão. Ó, sintético filósofo idealista, disse o galo num grego digno do próprio Gorgias. Não vos desespereis. Jamais podereis voar tão alto quanto um frango. Que? Estás admirado de eu falar? Pois então não me reconheceis? Eu sou o galo de Gorgias. Eu vos conheço. Sois uma sombra. É a sombra de um homem morto. Tal é a sorte dos discípulos que sobrevivem aos mestres. Continuam a viver feito fantasmas, para terror das crianças. O sonhador, inspirado, morre e deixa atrás de si discípulos de curto voo, que fazem do ideal poético do sublime visionário apenas mais uma razão para o medo, uma tristeza mais para o mundo, uma superstição petrificada. Silêncio, galo. Em nome da ideia de vossa espécie, a natureza ordena que vos caleis. Eu vou continuar falando e que a ideia se dane. Atentai, faço sem a permissão da ideia da minha espécie, graças tão somente à minha habilidade como indivíduo. De tanto ouvir falar sobre o tema da retórica, isto é, a arte de falar por falar, aprendi algo do negócio. É assim que pagais ao vosso mestre, abandonando-o, fugindo de sua casa, renegando-lhe a autoridade? Gorgias é tão louco quanto vós, embora seja mais agradável. Ninguém pode viver em companhia de um homem assim. Ele quer provar tudo, e isso cansa e confunde a gente. Aquele que provasse toda a vida, deixá-la-ia vazia. Saber o porquê de tudo é ficar apenas com a geometria das coisas, com a substância do nada. Reduzir o mundo a uma equação é deixá-lo sem pé nem cabeça. Segui vosso caminho. Posso continuar a dizer essa espécie de coisas durante 70 dias e 70 noites. Lembrai-vos de que sou o galo de Gorgias, o sofista. Pois já que sois um sofista, já que sois sacrílego e já que Zeus assim o quer, deveis morrer. Entregai-vos. De modo nenhum. O idealista da fancaria que vai me agarrar ainda não nasceu. Mas que é isto? Que crueldade é esta? Por que me perseguis? Porque Sócrates, ao morrer, pediu-me que sacrificasse um galo em agradecimento a Esculápio, por ter-lhe devolvido a verdadeira saúde ao livrá-lo pela morte de todas as incertezas desta vida. Sócrates disse tudo isto? Não. Disse que devíamos um galo a Esculápio. Ah, e vós imaginastes o resto. Que outro significado poderiam ter tais palavras? Um significado mais humano. Um significado que não envolvesse sangue ou erro. Matar-me a fim de apaziguar um Deus em que Sócrates não acreditava é ofender a Sócrates, é insultar os verdadeiros deuses. É ofender, é causar-me dano irreparável, pois na verdade eu estou vivo, inocente. Não fazemos ideia de todo o pesar e de todo o dano que pode existir nesse mistério chamado morte. Sócrates e Zeus querem-vos sacrificado. Notai que Sócrates falava ironicamente, com a serena e neutra ironia dos gênios. Sua grande alma podia, sem perigo, divertir-se com o sublime jogo de imaginar que a razão e a ilusão populares fossem conciliáveis. Sócrates e todos os outros criadores de uma nova vida espiritual falam por símbolos. São retóricos que, conhecendo a natureza dos mistérios e respeitando-lhe o inefável conteúdo, dão-lhes forma poética. O divino amor do absoluto emprega tal método ao se endereçar a alma. Mas notai, quando abandonam esse exaltado exercício de lições ao mundo, o quão lacônicas e austeras são tão as lições.
O quão despidas de imagens inúteis são as suas máximas e preceitos morais. Galo de Gorgias, cantai vossa língua e morrei. Insignificante discípulo, ide embora. Calai-vos, calai-vos para sempre, todos iguais. Discípulos dos gênios, testemunhas cegas e surdas do sublime solilóquio de uma consciência superior. Pela sua ilusão e pela vossa, acreditais poder imortalizar a essência de sua alma quando embalsamais sua doutrina com drogas e fórmulas. A fim de ter um ídolo, fazeis uma múmia de seu corpo. Fazeis com que a ideia se petrifique e converteis o pensamento sutil numa espada para derramar sangue. Sim, sois o símbolo de uma triste humanidade sectária. Das últimas palavras de um santo e de um sábio, inferis, como primeira consequência, o sangue de um galo. Se Sócrates tivesse nascido para confirmar as superstições de seu povo, não teria morrido pela simples razão de que não teria sido santo da filosofia. Sócrates não acreditava em Esculápio, nem era capaz de matar uma mosca, quanto mais um galo, apenas para lisonjear a plebe. Respeite as palavras de Sócrates, vinde agora. Crito procurou uma pedra, apontou para a cabeça do galo e lançou-a. O sangue começou a escorrer da crista da ave. O galo de Gorgias perdeu os sentidos, tombou ao solo e, ao cair, gritou: Cocoricó! Que o destino seja cumprido. Seja feita a vontade dos imbecis. Sobre a fronte adamantinada da Palas Atenas, deslizava o sangue da nave. É isso, gente.